Capítulo 620, Intenção marcial do demônio celestial, Imperador primordial. Tradução, do Corã Revisão, 0. Lan Exayen era uma mulher, mas sua vontade e crenças eram muito firmes, do contrário ela nunca poderia ter chegado a esse ponto. No entanto, quando enfrentou aquela dor que rasgava sua alma no caminho do mundo das vontades, ela realmente achou difícil suportar e ela tinha que fazê-lo todos os dias sem fim, desde a manhã até a noite. Mesmo enquanto suportava uma dor tão tortuosa, o aumento de sua força era realmente limitado. Lan Exayen achou isso difícil de aceitar. Quando Lan Exayen pisou no segundo caminho do imperador, ela lamentou um pouco que ela não seria capaz de aguçar sua vontade ainda mais. Mas esse arrependimento também desapareceu logo, porque ela ficou completamente atraída pela primeira placa de pedra do imperador. Agora isso era realmente digno da grande fama do caminho do imperador. O caminho do mundo de vontades que ela havia passado até agora não tinha sido muito melhor que o da gaiola real. Depois que Lan Exayen fez sua escolha, na torre divisória de céus da nuvem celestial, Duamukun também estava fazendo a sua. O passado de Duamukun era ainda mais aterrorizante que o de Lan Exayen. Lan Exayen também se originou de uma terra santa, mas até as terras santas eram divididas em níveis. De acordo com as antigas tradições do continente do demônio sagrado, uma vez que uma potência no nível dos imperadores nascia em uma seita de 5º grau, então essa seita tornava-se uma terra santa. Aquelas terras santas com apenas uma única potência no nível dos imperadores eram naturalmente as mais fracas, de fato, algumas podiam até ser consideradas meras seitas de 5º grau de alto nível. Quanto àquelas terras santas que possuíam duas potências no nível dos imperadores, ou mesmo os 5 ou 6, algumas das quais eram até de 2 estrelas, 3 estrelas, ou até formaram seu próprio espírito de batalha ou atingiram altas realizações em certas leis, essas eram as existências no pináculo das terras santas. Este tipo de terra santa poderia ser considerada uma seita no pináculo do 5º grau. Mais alto que isso era uma seita de 6º grau. Isso seria uma terra santa no mesmo nível que o palácio imperial do deus demônio. Duamukun veio de uma terra santa no pináculo que era quase uma seita de 6º grau. Ele era diferente de Lan Exayen. Antes de entrar no caminho do imperador, Duamukun já tinha uma compreensão considerável sobre ele. No momento em que lhe foi dada a escolha de pegar a segunda estrada do caminho do imperador, Duamukun sabia que ele havia falhado. Ele balançou a cabeça tristemente e disse: parece que eu estava confiante demais. Eu, um mero rei fei, realmente queria condensar o meu próprio espírito de batalha. Meu objetivo era simplesmente arrogantemente alto demais. Este é apenas o segundo quase-imperador que apareceu, mas não posso continuar mais. Após isso, eu teria que mesmo suportar a vontade das verdadeiras potências no nível dos imperadores. A dificuldade disso poderia ser imaginada. Mesmo que eu cerre meus dentes e continue, ainda seria inútil. Duamukun era um gênio inigualável de sua época quando se tratava de força de vontade. Não apenas isso, mas ele tinha um passado aterrorizante e um talento que superava até mesmo o de Lan Exayen. Além de sua percepção extremamente elevada e métodos de cultivo de topo, Duamukun poderia ser considerado um verdadeiro filho dos céus. Nos últimos 20 anos, jovens após jovens heróis emanentes foram derrotados na frente de Duamukun. Mesmo os diáconos que eram 200 anos mais velhos do que ele não eram seus rivais. Gradualmente, inevitavelmente, essa mentalidade de ser invencível e infalível se gravou nos ossos de Duamukun. Essa era a autoconfiança e o orgulho que pertenciam a um alto gênio.
Ele tinha fantasiado que quando ele entrasse no caminho do imperador, ele seria capaz de completá-lo de uma só vez e formar seu próprio espírito de batalha. No entanto, a realidade o havia esbofeteado. O primeiro quase-imperador também era o quase-imperador. Duan-Kun havia gasto uma quantidade enorme de tempo e energia para derrotá-lo, mas contra esse segundo quase-imperador, ele estava completamente desamparado. A disparidade entre eles era simplesmente grande demais. Balançando a cabeça, Duan-Kun falou com pesar: o nosso ancião supremo era um rei fei de 4 estrelas quando ele tocou pela primeira vez no limiar de um espírito de batalha e foi finalmente capaz de formar o seu próprio quando ele era um rei fei de 5 estrelas. Sinceramente, tomarei a segunda estrada com as placas de pedra do caminho do imperador. Se eu continuar na estrada do mundo de vontades, então não apenas minha força não aumentará, mas eu posso até me ferir. Duan-Kun estava relutante em deixar a estrada do mundo de vontades. Mas, ele finalmente socou o sentimento em seu coração e pisou na estrada com as placas de pedra do caminho do imperador. Embora ele entendisse em seu coração que as vantagens obtidas seriam maiores se ele viajasse pela estrada do mundo de vontades, essa vantagem, não importa quão grande ela fosse, simplesmente não poderia ser usada no momento. Não era tão benéfico quanto receber um aumento imediato em sua força. Acalmando seu coração, Duan-Kun começou a perceber a primeira placa de pedra do imperador. Um mês depois, o caminho do imperador da Torre Polaris divisora de céus. Lin Ming já havia derrotado as bestas que Gu Xiao convocou. Agora, ele estava lutando diretamente contra o corpo principal da vontade de Gu Xiao. Bang! Dentro do mundo de vontades, a vontade de Lin Ming foi dispersada novamente. Essa dor dolorosa quase fez com que ele desmaiasse no local. Reforme-se! Lin Ming gritou em voz alta e seu corpo disperso começou a se reunir novamente. Dentro do mundo de vontades, todo o poder dependia da força da vontade de alguém. Dentro da mente de Lin Ming, ele lembrou a época em que ele ainda estava no estágio de treinamento da carne e encontrou os fragmentos de alma sem dono dentro do mundo do cubo mágico. Ele lembrou o tempo em que ele lutou contra Mogwai e ele se lembrou do tempo que ele tinha experimentado os 100 sansarais dentro do pagode feiticeiro. Minha vontade é indomável. Minha alma é infinita, indestrutível. Mesmo quando enfrentei os fragmentos de alma dos anciãos saprimos do reino divino, ainda não fui engolido por eles. Mesmo quando enfrentei 100 sansarais, não me perdi em minhas ilusões. Embora você seja uma potência no nível dos imperadores e em termos de força eu admito que ainda sou muito mais fraco do que você, mas no aspecto de vontade, como posso voluntariamente perder para você? Lin Ming deu um tiro alto, agarrou sua lança e atirou na direção de Gu Xiao. Bang! Uma luz dourada brilhou. Metade do corpo de Lin Ming foi perfurado por essa luz, mas no último momento antes de sua vontade entrar em colapso, ele subitamente atirou fora a lança divina do cometa roxo em suas mãos. Ardendo com trovão e fogo, a lança divina do cometa roxo desenhou um arco deslumbrante através do ar enquanto perfurava o corpo de Gu Xiao. O sangue choveu. No momento seguinte, Lin Ming retornou ao mundo real. Esta é a primeira vez que eu a feri. Lin Ming gotejou com o suor frio causado pela dor. Enquanto limpava o suor do rosto, ele desabou no chão exausto. Tirando um cristal de sangue demoníaco de grau alto de seu anel espacial, Lin Ming sentou-se em meditação e começou a restaurar sua energia. Nos últimos dias, ele estava passando por intenso temperamento de sua vontade em incontáveis batalhas. Após a passagem de muito tempo, inconscientemente, a força de sua vontade aumentara muito. Dentro do mar espiritual de Lin Ming, Mogwai acordou de seu sono profundo.
Quando ele esticou os pés, ele disse: "Rapaz, você está louco. Se você continuar assim, será fácil que sua vontade seja danificada. Seu rosto está branco a ponto de não ter sequer um toque de sangue, isso prova que você extinguiu sua força de vontade." Como poderia Lin Ming não saber a verdade por trás das palavras de Mogua? Quando ele ainda estava nos estágios do reino treinamento corporal, ele estava claramente ciente de que, se praticasse demais, deixaria feridas ocultas em seu corpo. Mas, naquele momento, a fim de romper para o estágio da condensação de pulso, ele não teve escolha a não ser seguir adiante, independentemente das consequências. Agora, o mesmo era verdade. A única vantagem que Lin Ming tinha do passado era que ele tinha recursos suficientes. Não era como o passado onde ele não podia nem pagar um remédio. Lin Ming matou muitos gênios da Torre Polaris Divisória de Céus nos últimos 2 anos e, ao fazê-lo, obteve um grande número de pílulas que eram usadas para nutrir a alma. Esses gênios da raça de Abret eram principalmente mestres em ataques de almas e os ataques de almas também eram os tipos de ataques com maiores riscos. Se eles não fossem cuidadosos, então seria possível ser ferido pela reação, assim, naturalmente, eles tinham que preparar uma grande quantidade de pílulas de recuperação da alma. Especialmente depois que ele matou Yanxi e Kai Yang. Aqueles dois tinham sido ambos demônios celestiais de 7 estrelas da Torre Polaris Divisória de Céus. Yanxi também estava classificado em segundo lugar e era extremamente rico. Lin Ming estava feliz por ter matado Yanxi, caso contrário, ele não ousaria continuar lutando hoje. Tirando uma das pílulas de recuperação da alma de Yanxi de seu anel espacial, Lin Ming rapidamente a engoliu. Esta pílula era chamada de Pílula das 9 Revoluções da Mente. Yanxi era o tipo que valorizava a riqueza quase mais do que a sua vida. Ele não conseguia nem mesmo engolir uma pílula inteira de cada vez, mas engoliu-as metade de cada vez. Ele nunca faria algo tão inútil quanto Lin Ming. Assim que a pílula chegou ao estômago de Lin Ming, ele sentiu uma energia incomparavelmente pura alimentando lentamente sua mente e sua alma. Lin Ming também sentiu a sua parte quebrada lentamente se recuperando. Os Diabretes eram a raça com mais talento no aspecto da alma. Naturalmente, as pílulas de recuperação da alma que eles usavam eram muito superiores às dos humanos. Mais 2 dias se passaram. Lin Ming ainda não tinha sido capaz de derrotar Gu Xiao, mas desta vez ele tinha conseguido deixar 2 ferimentos em Gu Xiao. Então 3, depois 4. 5 dias depois, Lin Ming foi capaz de lutar várias rodadas violentas com Gu Xiao. Usando o método de se machucar para danificar seu inimigo, ele conseguiu cortar o braço de Gu Xiao. 7 dias depois, Lin Ming finalmente conseguiu estocar Gu Xiao com 3 golpes de lança recebendo uma em um valente esforço. Então, com lança e homem como um, ele usou o arco-íris penetrante e apunhalou a vontade de Gu Xiao. Depois de derrotar Gu Xiao, o corpo quebrado de Lin Ming já havia se reformado várias vezes e sua força de vontade estava à beira do colapso. No último momento em que a vontade de Gu Xiao foi destruída, a vontade remanescente de Gu Xiao se transformou em uma energia pura que flui lentamente para a vontade de Lin Ming. Nesse momento, Lin Ming sentiu como se sua mente tivesse se aberto e todo o seu corpo estivesse emanando calor. Era como se ele tivesse voltado para o ventre de sua mãe, ele se sentia incomparavelmente confortável e em paz. Isto é. Lin Ming ficou surpreso. Sua vontade danificada e força da sua alma, sob esse calor aconchegante, estavam se recuperando rapidamente.
No tempo de várias dúzias de tempos de respiração, esse calor desapareceu e Lin Ming sentiu que seu próprio estado de espírito havia se fortalecido muito, aumentando sua força de vontade mais uma vez. Se ele enfrentasse Gu Xiao agora, ele acreditava que ele poderia destruir completamente a vontade de Gu Xiao, mantendo pelo menos 30% da força da sua alma. Se eu destruir a vontade de uma potência no nível dos imperadores, então eu posso obter o poder de sua vontade. Quanto mais eu durar, mais poder de vontade vou acumular. Eu posso até ser capaz de formar meu próprio espírito de batalha. Lin Ming murmurou para si mesmo. Naquele momento ele se retirou do mundo de vontades. Rapaz, você realmente ganhou. Mogua ficou imensamente chocado. Este era o primeiro adversário de nível imperador que Lin Ming derrotou, usando um mês inteiro de tempo para fazê-lo. Tudo foi difícil no começo. À medida que prosseguia, naturalmente se tornaria mais fácil. Se isso continuasse, então era muito provável que Lin Ming fosse capaz de formar seu espírito de batalha. Que aberração! Mogua murmurou. Ele não pôde deixar de usar essa palavra para descrever Lin Ming. Como era Lin Ming um artista marcial de uma pequena seita no mundo mortal? Ele parecia mais um talento que foi cuidadosamente erguido por uma grande seita dentro do reino divino. Mogua, você disse que se eu puder destruir a vontade de uma potência no nível dos imperadores que tenham um espírito de batalha, eu posso formar meu próprio espírito de batalha. Mogua friamente deu de ombros e disse, este santo estava apenas casualmente falando. Se a sua percepção for alta e o seu destino for excelente, então você pode ser capaz de compreendê-la cedo. Caso contrário, é inútil se você puder destruir a vontade de uma potência no nível dos imperadores que tenham um espírito de batalha. De qualquer forma, esse santo está voltando a dormir. Não se incomode em me acordar, tudo bem. Mogua se contorceu e lentamente afundou de volta no mar espiritual de Lin Ming, deixando Lin Ming lá para abanar a cabeça impotente. Depois disso, Lin Ming passou todos os dias lutando e matando no mundo de vontades. Quando ele destruiu a vontade da segunda potência no nível dos imperadores, esta potência no nível dos imperadores ainda não havia formado um espírito de batalha e seu cultivo estava no reino imperador demônio de uma estrela. Lin Ming aceitou uma lesão grave para derrotá-lo. Em seguida, este foi seguido pelo terceiro e quarto. Os oponentes ficavam cada vez mais fortes. No entanto, toda vez que Lin Ming destruía a chama dessas vontades no nível dos imperadores, parte de sua energia fluiria para seu corpo, nutrindo sua vontade e mente. O tempo passou. Logo, Lin Ming lutava freneticamente por 3 meses. Neste dia, quando ele entrou no mundo de vontades de uma potência no nível dos imperadores, ele ficou realmente chocado. Esse sentimento era uma intenção marcial. Dentro deste mundo de vontades, Lin Ming sentiu claramente a aterrorizante supressão de um campo de força, fazendo com que a força de sua vontade caísse acentuadamente. Uma intenção marcial que visava o mundo de vontades, poderia ser o campo de força da intenção marcial do demônio celestial, imperador primordial.